Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa terça-feira, dia 19 de maio de 2020, um dia polêmico no estado do Rio de Janeiro. E eu quero bater um papo com vocês a respeito da votação que ocorrerá na tarde de hoje, por plenário virtual, na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei de número 2506, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que, se aprovado, autorizará o governador do estado do Rio de Janeiro a partir de amanhã, editar um decreto instaurando um regime de lockdown no Rio de Janeiro, impondo o isolamento integral e compulsório, ressalvadas apenas as atividades que ele quiser definir como atividades essenciais para as quais se concederá uma autorização de continuidade do funcionamento. Pessoal, é um tema polêmico. Hoje, a Alerj vota um dos mais importantes projetos de lei da história do Estado do Rio de Janeiro. Um projeto de lei para transferir, no ato de máxima confiança, ao chefe do Executivo o poder de instaurar o regime de lockdown, impondo à sociedade fluminense, nos 92 municípios, limitações às liberdades individuais das pessoas, às liberdades de exercício de atividade econômica, de liberdade profissional, de trabalhar, de se deslocar, de transitar com veículos, de entrada ou saída de veículos dos territórios fronteiriços do Estado. É algo muito sério e isso pode impactar, evidentemente, o futebol. Eu quero, nesse vídeo, bater um papo com vocês sobre qual é a relação dessa medida com o futebol do Rio de Janeiro. Afinal, várias perguntas estão chegando para mim, eu não estou nem dando conta de tanta pergunta lá no Instagram, nas pessoas que frequentam meus grupos de WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Então, eu falei, vou gravar um vídeo logo de manhã para explicar. Nesse momento são 8 horas da manhã. Esse vídeo deve ir ao ar por volta de 10, 10 e meia da manhã para vocês. Vai ter essa votação hoje, professor? Isso está confirmado? Está confirmado, pessoal. Eu acabei de entrar, às 7h pouco da manhã, no site da Alerj, entrei lá na previsão de pauta, está confirmado, está incluído na pauta, nós teremos hoje de tarde a votação do projeto de lei 2506. Conversei com alguns amigos que são assessores parlamentares, foram meus alunos, professor, está confirmado. Hoje é a expectativa do momento, a imprensa toda esperando a votação desse projeto. Então vamos lá. O que é que vai acontecer no Rio de Janeiro hoje e amanhã? Bom, provavelmente esse projeto será aprovado. Professor, você pode garantir? Não, garantir ninguém pode. Ninguém pode garantir resultado final de uma partida de futebol, ninguém pode garantir decisão final num processo no judiciário, ninguém pode garantir qual vai ser o resultado de uma votação no parlamento antes dela se iniciar, antes dela se concluir. Mas provavelmente será aprovado. Por quê? Vamos lá. Existe um pedido do Ministério Público à Assembleia Legislativa que aprove. Existem hoje 5 pareceres favoráveis à aprovação. Para que vocês entendam, esse projeto de lei, para poder ser votado hoje no plenário, ele passa por uma fase preventiva, que é o chamado rito de tramitação, até ir para o plenário ser votado. Nesse rito de tramitação, ele é analisado por 5 comissões diferentes, são as chamadas comissões temáticas. As 5 comissões deram pareceres favoráveis à aprovação do projeto. Isso se fez de forma relâmpago. O projeto foi apresentado alguns dias atrás e passou na frente de vários outros. E as 5 comissões deram parecer favorável à transformação do projeto em lei. A mais importante das comissões, sem nenhum demérito às outras, é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que tem a missão de fazer a análise jurídica do projeto e avaliar se ele é compatível com a Constituição do país ou se ele é inconstitucional. O parecer foi favorável, numa atividade que no direito constitucional a gente chama de controle político preventivo de constitucionalidade. Já declararam na Alerj a constitucionalidade do projeto. Hoje, o plenário é formado por 70 deputados, e eu imagino que todos devam participar, até porque plenário virtual, as pessoas de casa, imagino que todos participarão. É uma votação histórica no estado do Rio de Janeiro. Para esse projeto ser aprovado, basta que mais da metade dos participantes ali na votação, a maioria dos presentes, obedecido o rito para abertura, a maioria dos presentes concorde. Pelo que a gente já sondou, mais da metade dos parlamentares são favoráveis, sim. Então, esse projeto, provavelmente, ao final da tarde de hoje, estará aprovado. Já viram a lei? Não. Vai para as mãos do governador, que poderia vetá-lo. Imagino que não vetá-lo-á, porque é o principal, não vetará, porque é o principal interessado. Vai sancionar.
Sancionando, promulga, encaminha para publicação. Amanhã, certamente, nós amanheceremos lendo no Diário Oficial do Rio de Janeiro que essa lei agora passa a se incorporar na legislação do Rio. E aí vem a pergunta: estará decretado o lockdown? Não. A lei não decreta o lockdown. A lei está dando ao governador o poder de fazê-lo. Ah, professor, o governador vai decretar? Provavelmente vai. Não vai ignorar todo esse esforço para se aprovar essa lei em tempo relâmpago, numa tramitação em velocidade recorde, para dar a ele o poder e ele vetar o projeto. Não faria sentido algum o governador vetar o projeto de lei. Então, a expectativa óbvia é que ele vai sancionar. Sancionando, promulgando, publicando, ele tem o poder agora de fazer um decreto que, imagino eu, já deve estar pronto. E através do decreto executivo, o decreto dele, se instaura o lockdown no Rio de Janeiro, com regime de isolamento integral e compulsório, provavelmente a partir de amanhã. Isso vale para o estado inteiro, para os 92 municípios, incluindo a capital. Aí você vai dizer, professor, o futebol será atingido? Depende do que estiver no decreto do Wildson. Porque agora a Assembleia Legislativa, transferindo esse poder para ele, ele passa a ter um poder amparado na lei. Agora ele não está indo contra a lei. Ele estará autorizado pelos deputados. O legislativo é quem distribui as cartas do baralho, eu sempre digo isso. Então, resultado, se o Wildson quiser, ele diz, olha, está decretado lockdown, medidas restritivas, a liberdade de deslocamento, de circulação em áreas públicas, de circulação com veículos privados, de funcionamento de estabelecimentos, ressalvadas as seguintes atividades que eu, governador, entendo que para o Rio de Janeiro, conforme a realidade do Rio de Janeiro, são essenciais. E aí ele pode ou não incluir o futebol, a retomada dos treinamentos pelas entidades desportivas nos seus centros de treinamento, nas atividades autorizadas. Só ficará autorizado a funcionar aquilo que o governador incluir expressamente como atividade essencial para permitir o retorno e a continuidade de funcionamento ou o retorno para as que estavam paradas. Entenda, o conceito de atividade essencial não é um conceito absoluto igual em todos os lugares. O que às vezes você vai entender que é essencial em um lugar pode não ser em outro. É claro que tem algumas coisas que são básicas, saúde, farmácia, supermercado, transporte, entrega de alimentos, delivery, isso aí é óbvio que vai ser declarado essencial em qualquer lugar. Agora, dependendo das particularidades de cada localidade, o governador tem o poder de incluir essa ou aquela atividade nesse estado e, eventualmente, o governador não incluir. Não é uma questão de opinião, estou lhe dizendo que isso pode ser feito. É o governador que define o caráter da essencialidade conforme as peculiaridades da localidade. É assim que funciona. Bom, se o Wildson incluir o futebol nas atividades autorizadas, e hoje existe uma pressão muito grande para que ele inclua, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Atletas, do mundo do desporto. Se ele incluir, não tem nenhum problema, os clubes, o Flamengo e as outras agremiações do Estado podem iniciar as atividades de treinamento, porque estariam expressamente autorizadas pelo decreto do Wildson. Agora, e se o Wildson não incluir o futebol? As atividades de treino, no primeiro momento, e a posteriori a realização de partidas. Não pode acontecer. Tanto o Flamengo quanto os demais clubes terão que parar na sua intenção de retomar as atividades de treino. Ontem nós vimos, segunda-feira, dia 18, o Flamengo no Ninho, fazendo os testes, vimos o Mister, o Diego, o Gabigol, o Flamengo está pronto para voltar. Não só o Flamengo. Os clubes, aspas, chamados de pequenos aqui do Rio de Janeiro, estão prontos para voltar também. O Vasco está pronto para voltar. Somente o Fluminense e o Botafogo ainda estão, ao que se fala por aí, com o pé atrás. Mas os 10 clubes, salvo o Fluminense e o Botafogo, estão prontos para voltar essa semana. Ora, o que é que vai acontecer se o Wildson não incluir o futebol no decreto? Não pode voltar. Só que aí entra um outro ponto que eu queria que vocês tivessem muita calma agora para entender. Isso pode durar alguns dias. Por quê? Porque existe um outro projeto de lei, eu comentei ele aqui em vídeos anteriores, que é o projeto de lei 2569, que é autoria do deputado Jorge Felipe Neto, aquele garoto de 23 anos que é estudante de Direito e é um dos líderes de bancadas na LERJ, neto do presidente da Câmara de Vereadores do município do Rio. E o projeto de lei, que aí é o 2569, pode também virar uma lei. E o que é que ele almeja? Autorizar o retorno do futebol. Aí você passa a ter duas leis. A primeira lei, que provavelmente será aprovada hoje, publicada amanhã, dizendo que o governador pode decretar o lockdown, que o governador vai decretar o lockdown, inclusive o governador pode não incluir o futebol dentre as atividades autorizadas, o futebol fica proibido, mas aí pode vir uma segunda lei. Esse projeto de lei, o 2569, tá?
de autoria do Jorge Felipe Neto, ele também vai à votação no plenário, só que ele vai daqui a alguns dias, ou talvez daqui a algumas semanas, talvez daqui a 1 a 2 semanas. Ele também tem que passar pelas 5 comissões temáticas para ir para o plenário e a mesa diretora colocar em pauta. PB, e se esse segundo projeto de lei aí for aprovado? O que é que pode acontecer? É simples. Virando lei, o governador sancionando, virando lei, o futebol fica autorizado. O lockdown continua a valer para todas as medidas que sofreram a restrição, mas a gente passa a ter uma lei tratando com especialidade o futebol. PB, e se o Wildson recusar esse projeto de lei, a Assembleia aprova, o Wildson exerce o direito de veto. O veto do governador tem que ser apreciado pelo plenário. Se o governador vetar esse projeto de lei, na hipótese de o plenário aprovar, o governador vetar, volta para o plenário, que vai decidir se aceita o veto ou se derruba o veto. E pela maioria absoluta dos deputados do Rio, que seriam 36 dos 70, mais da metade de todos, o plenário pode derrubar o veto, caso o governador dê. E aí nasce a lei oriunda do projeto do Jorge Felipe Neto. Nascida essa lei, o futebol fica autorizado. PB, essa lei do Jorge Felipe Neto revoga a lei que autoriza a decretar o lockdown? Não, não revoga, elas convivem em harmonia. É o que no direito a gente chama de relação de generalidade e especialidade. A lei geral rege as situações como um todo e a lei especial rege de maneira diferente aquela situação especial que ela veio disciplinar. Então, preste atenção para a gente concluir aqui os cenários possíveis. Possivelmente hoje se aprova um projeto de lei que autoriza o vírus a decretar o lockdown e provavelmente amanhã o Estado do Rio de Janeiro pode estar recebendo o decreto do governador decretando o lockdown. Opção 1, o futebol é incluído dentre as atividades autorizadas. Acabou a discussão, os times podem treinar. Opção 2, o Wildson não inclui. Não incluiu, não pode ter treino. Ok? Não pode ter treino até quando? Até quando durar o lockdown? O lockdown pode durar 1 mês, 2 meses. Bom, em tese sim. O que é que pode devolver a expectativa de termos futebol? A aprovação do projeto de lei do Jorge Felipe Neto daqui a alguns dias ou algumas semanas. Virou lei porque o Wildson sancionou, ou porque se o Wildson vetar, a Assembleia rejeitou o veto, temos uma lei autorizando o futebol. O governador é obrigado a acatar, claro, ele é obrigado a cumprir a lei. Assim como ele pode agir fazendo o que a lei permite, ele é obrigado a fazer o que a lei determina. E aí o futebol no Rio de Janeiro pode ter o retorno das atividades de treinamento e após a realização das partidas. Tudo bem? Vamos esperar. Já estou antecipando a vocês que possivelmente teremos hoje um projeto de lei aprovado permitindo o governador decretar o lockdown. Autorizado o governador, provavelmente amanhã teremos um decreto instaurando o regime de lockdown no Rio. Vamos analisar o que é que o Wildson vai fazer. Eu já ouvi dizer que existe hoje uma pressão muito grande das pessoas ligadas ao desporto, à militância do futebol, da imprensa patrocinadora, para que o futebol seja incluído nas atividades autorizadas. Se o Wildson autorizar, o Flamengo pode voltar aos treinos normalmente. Se o Wildson brecar, não pode ter treino. Qual seria a esperança? A aprovação do projeto de lei do Jorge Felipe Neto. Estamos juntos? É isso, nação. Daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, estamos juntos ao vivo no programa do canal Paparazzo Rubro Negro, o programa Mengão 11h30, que todos os dias às 11h30 da manhã será realizado ao vivo para a gente bater um papo sobre notícias do Flamengo e talvez, inclusive, a gente volte com esse próprio assunto lá no papo com Gabriel Paparazzo Rubro Negro, Felipe Fontoura, Deco, e hoje vai ter a presença do Marcelo Fera, junto conosco lá na bancada. Valeu? Um grande beijo a todos. Vou deixar aqui para quem quiser ler o projeto, o meu Instagram pessoal, deixa eu ver se consigo botar ele aqui na tela. Instagram do professor. Eu coloquei o projeto de lei que vai ser aprovado, vai ser deliberado hoje, no meu Instagram pessoal. Tem um post lá, eu tirei as fotos do projeto e botei. Meu Instagram pessoal é Pedro Barreto, que é o meu nome, Portal F3, que é a minha escola, é o meu curso, onde eu dou meus treinamentos e aulas. Então é só seguir lá, Pedro Barreto, Portal F3, clicar lá na foto que eu postei, passar as fotos, vocês podem ter acesso, é pequenininho, são 6 artigos apenas, e leiam o projeto de lei para saber o que é que pode acontecer no Rio de Janeiro. Beleza? Um grande beijo no coração, obrigado por estarem aqui seguindo o canal Connect Fla. Já passamos da marca dos 5.000 amigos e amigas flamenguistas, rubro-negros e rubro-negras. Do meu coração, muito obrigado, eu estou muito feliz, aprendendo a cada dia aqui com vocês, me esforçando para dar o meu melhor, para trazer aqui ideias, reflexões, compartilhar opiniões, respirar, transpirar, viver a atmosfera Flamengo. Esse aqui é o meu guru, é o meu mentor, Jesus de Nazaré. Eu respeito quem não o aceita, quem não o venera, quem não o admira. Respeitem também a minha liberdade religiosa. É o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu guru, é o meu mentor, é o cara que me protege, protege minha família. Para mim é o maior exemplo, né, de líder da história da humanidade, dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Que Jesus nos abençoe
que as pessoas possam ter suas vidas protegidas, que essa pandemia passe logo e que, se tivermos que ter o retorno do futebol, que ele volte de maneira segura e que possa nos devolver a felicidade que só o futebol nos proporciona. Estamos todos carentes da bola, do Flamengo, do futebol. Tomara que se encontre um caminho para o futebol retornar de forma segura, sem expor a vida, a dignidade e a saúde das pessoas. Valeu, nação! Conexão!